Alô, prezado ouvinte, estamos iniciando a apresentação de uma série de 22 estudos sobre o tema Fim dos Tempos. Meu nome é Peter Unruh e pretendo colaborar com esses estudos na questão da compreensão das profecias bíblicas. Esse primeiro estudo é uma introdução para o tema e visa apresentar um pequeno resumo dos acontecimentos. Os detalhes serão apresentados, então, nos próximos estudos a respeito desse mesmo tema. Vamos iniciar com a leitura de uma passagem com palavras de Jesus orientadas ou dirigidas a seus apóstolos. Em Mateus capítulo 24, versos 1 e 2, nós lemos: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E na continuação, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Encontramos aqui, então, perguntas sobre 3 épocas diferentes do seu cumprimento. Em primeiro lugar, quando serão essas coisas? E aqui eles estão querendo saber a respeito da destruição do templo. Na segunda parte da pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Então aqui estamos falando a respeito do arrebatamento da igreja ou então da segunda vinda de Cristo. Entre a destruição do templo e a segunda vinda de Cristo há um espaço de pelo menos 2000 anos. E depois temos a terceira parte da pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Este acontecimento ainda está mais distante. Entre a vinda de Cristo e o fim do mundo se passam pelo menos mais 1000 anos. Quando estamos estudando profecias bíblicas, precisamos considerar alguns fatos que são muito importantes para impedir uma interpretação errada. Em primeiro lugar, que profecia estou pesquisando? Há profecias que já se cumpriram, outras ainda estão bem distantes para se cumprirem, então preciso saber exatamente o que eu quero saber. Em segundo lugar, preciso saber como é que essa profecia se localiza no aspecto histórico. Será que ela já se cumpriu? Muitas profecias já se cumpriram no Velho Testamento, outras pouco tempo depois do arrebatamento da igreja ou alguns anos depois. Então é importante considerar a profecia dentro do seu aspecto histórico. Por exemplo, quando serão essas coisas? Está falando a respeito da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 após Cristo, quando o Marechal Tito invadiu a cidade de Jerusalém. Então é uma profecia que já está lá no passado e não precisamos aguardar o seu cumprimento para o futuro. Em terceiro lugar, é importante considerar também o contexto político. Quais são os fatos políticos relacionados com a profecia? Muitas pessoas olham apenas para Mateus 24, 25, Lucas 21, 1 Tessalonicenses 4 e 5, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e consideram que estes textos nos dão os elementos necessários para verificar sobre a época em que estamos vivendo. Porém, isto é completamente errado. Muitas profecias estão diretamente relacionadas com acontecimentos políticos dos governos, e essas informações não temos no Novo Testamento, ou só de uma forma muito resumida, mas se encontram no Velho Testamento. Então é necessário examinar também profecias como, por exemplo, de Isaías, de Ezequiel, de Oséias, de Zacarias. Esses livros nos fornecem muitas informações necessárias
para a compreensão sobre o cumprimento das profecias. Em quarto lugar, para interpretar corretamente uma profecia, eu preciso considerar o fato de que há profecias que somente serão compreendidas no tempo certo. Houve muitas tentativas de interpretar profecias já nas décadas passadas. Muitos livros foram escritos com afirmações que provaram ser falsas. Então, pessoas tentaram se antecipar na aplicação de profecias a situações específicas, por exemplo, e tentando identificar quem é o anticristo, e tudo isso foi falho. Então, é muito importante reconhecer que certas profecias só podem ser compreendidas no tempo certo. Nós lemos no livro de Daniel, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então Daniel recebeu a orientação de encerrar as palavras do livro. E continua o texto. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel ficou sabendo que ele não conseguiria compreender aquelas profecias que foram dadas a ele mesmo, porque estão seladas até o tempo do fim. Então, nem todas as profecias podem ser identificadas com acontecimentos atuais, porque o tempo certo não chegou ainda. Lemos também Apocalipse 10, verso 4, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Então, até o próprio apóstolo João, quando recebeu a visão, recebeu a ordem de selar mensagens dadas por 7 trovões, porque não era da vontade de Deus que o seu conteúdo chegasse ao conhecimento público. Então, voltando para as épocas das profecias. No ano 70 após Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército romano. O Marechal Tito invadiu a cidade e, embora ele tivesse dado ordens para manter o templo intacto, alguém lançou uma tocha e isso causou um tremendo incêndio. Naquela ocasião, 1.100.000 pessoas morreram e 97.000 foram escravizadas. E a profecia de Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra, se cumpriu literalmente. Pelo calor provocado pelo fogo, o ouro se derreteu e penetrou entre as pedras. E depois as pessoas, para se apropriarem desse ouro, tiraram pedra sobre pedra e estavam procurando ouro. Assim se cumpriu literalmente aquilo que Jesus havia dito. Vamos então para um resumo dos acontecimentos finais. A Bíblia fala sobre um princípio de dores. Isso se refere a acontecimentos que acontecem antes do arrebatamento ainda e são um sinal de que o tempo está chegando. Mateus 24, verso 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. E podemos encaixar nesse princípio de dores a manifestação do homem do pecado, apostasia, sinais, milagres, sinais na natureza, sinais nos céus, guerra, fome, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, tudo isso são acontecimentos que se encaixam no princípio das dores, mas ainda não é o fim. Depois desse princípio de dores virá então o arrebatamento da igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Logo
após o arrebatamento da igreja, vem o tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja. Esse tribunal não define o direito de estar no céu ou não, mas define o galardão que as pessoas hão de receber. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Então aqui é o tribunal basicamente voltado para as recompensas que serão dadas. Logo após esse tribunal de Cristo vem então as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Este acontecimento significa o casamento entre Cristo e sua igreja. Enquanto estivermos no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, o mundo enfrenta uma grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, verso 21. Após essa grande tribulação, onde o anticristo há de governar, vem então a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, Cristo leva a sua igreja para a casa do Pai. Na segunda vinda de Cristo, Cristo desce junto com a sua igreja aqui à terra para a destruição dos exércitos do anticristo no Armagedão. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou, sim, no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Zacarias 14, 3 e 4. Depois dessa derrota dos inimigos de Cristo na guerra da Armagedão, vem o julgamento das nações. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25, verso 32. Esse julgamento nada tem a ver com a igreja. Esse apartar os bodes das ovelhas se refere exclusivamente às nações, onde ficará determinado qual a nação sobrevivente da grande tribulação poderá participar do milênio e qual nação estará excluído disso. Então haverá o milênio, um governo de Cristo de 1000 anos de duração. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Cristo há de governar sobre a terra durante 1000 anos. No fim desses 1000 anos, Satanás, que foi preso no fim da tribulação, vai ser solto mais uma vez, vai seduzir muitas nações e depois vem então o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é então o juízo final e a sentença dos perdidos é então uma eternidade no lago de fogo. Depois desse julgamento, vem então a criação de novos céus e nova terra. A Bíblia fala,
e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Estaremos, então, com Cristo por toda a eternidade, no novo céu e nova terra que estarão juntos. Mas sobre esses temas todos, teremos, então, estudos específicos com muito mais detalhes. Conforme eu já falei, estamos agora fazendo um resumo dos acontecimentos. Então, está no ar uma pergunta crucial. Você está preparado para estar junto com Cristo por toda a eternidade? Só existem dois destinos: ou eternidade com Deus, ou eternidade no lago de fogo. A pessoa somente pode se preparar durante a sua vida. Após a morte, nada mais pode ser feito. E esse preparo acontece única e exclusivamente quando a pessoa se submete a Cristo e recebe dele o perdão dos seus pecados. A Bíblia fala em 1 Pedro 1, verso 18 e 19, porque não foi com prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só Cristo pode nos salvar. Você já tem certeza da sua salvação? Prezado amigo, o tema Fim dos Tempos devia levá-lo a refletir seriamente sobre a sua situação espiritual, porque depois da morte não tem mais possibilidade de mudar de destino. Muito obrigado pela sua audiência, e o nosso desejo sincero é que esses estudos possam nos conduzir a uma maior reflexão sobre o assunto, uma maior consagração da vida a Deus, uma vida santificada, para realmente estarmos preparados para o dia quando o Senhor nos chamar. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.